Quero falar com vocês a respeito de prosperidade. Um assunto que está em alta, né? Prosperidade. Quero falar com você a respeito disso. E eu quero tentar, à luz da palavra, irmãos, trazer algumas verdades para nós. Antes eu vou introduzir, já eu leio um texto com vocês. Mas eu quero falar um pouquinho à luz da palavra a respeito desse assunto, prosperidade. Porque existem muitas teses a respeito de prosperidade, muitas maneiras de falar desse assunto. Quando nós vamos para o secular, as pessoas no secular falam de prosperidade assim, de maneira que a prosperidade se torna quase um Deus na vida de algumas pessoas. Quando estamos dentro das igrejas, dependendo da teologia que a igreja defende, se posiciona, usamos a prosperidade como favor de Deus, usamos a prosperidade como a bênção de Deus. Então, se você prospera, você está debaixo da bênção e obediência. Se você não está prosperando, é porque você está debaixo de maldição. Depende muito da teologia, né, que as igrejas abraçam e a religião abraça em relação a isso. E eu quero tentar trazer um pouquinho de luz a respeito do que nós ensinamos nessa casa em relação à prosperidade. Uma coisa que eu tenho percebido, para a gente dar um pontapé inicial, queridos, é do que vale nós falarmos a respeito da verdade, ensinarmos que Jesus é a vida, se nós não transmitimos essa vida às pessoas. Às vezes nós falamos, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então nós ensinamos o caminho. Nós dizemos tudo que o caminho nos dá, tudo que o caminho nos indica, todo o caminho que temos que percorrer. Falamos a respeito de que Ele é a verdade, de que não existe outra verdade a não ser Jesus. Nós somos muito bons nisso. Enquanto cristãos, enquanto evangélicos, nós falamos muito sobre que nós não negociamos a verdade é tudo para nós, é o centro de tudo. Mas quando vamos falar sobre vida, amados, as pessoas que estão recebendo a comunicação do evangelho que transmitimos não percebem a vida de Cristo em nós. Então nós conseguimos trilhar muito bem a respeito de pregarmos a verdade, a respeito de indicarmos o caminho, mas temos uma enorme dificuldade de transmitirmos a vida. E eu acredito que essa falta de habilidade em transmitir a vida é porque, de fato, nós às vezes pregamos aquilo que não é uma realidade absoluta para nós. Porque nós declaramos que Jesus cura, mas quando é para nós, nós confiamos mais na medicina do que nele. Nós declaramos que Jesus liberta, mas quando está acontecendo algo conosco dentro da nossa própria casa, a gente diz assim, olha, eu vou levar para o pastor fazer uma oração forte, para ver se a pessoa pode ser liberta mesmo, porque minha casa está em... Não sei quantos percebem que nós trilhamos caminhos assim. Às vezes nós entendemos que existe um sacerdote que ainda nos é exigido para os sacrifícios que temos que ter em relação ao caminho que estamos trilhando, quando na verdade a Bíblia nos ensina que o véu foi rasgado de alto a baixo. E a maior prosperidade que pode haver na vida de um cristão, de uma cristã, de uma pessoa que de fato foi alcançado pelo Senhor, é que ela possa navegar em tudo aquilo que Deus tem para ela. Independente de pessoas, circunstâncias, ações, a maior prosperidade que pode estar na sua vida é que a vida dele seja uma realidade para você. Quantos entendem isso? A mesma autoridade, queridos, que eu tenho para repreender um demônio, para repreender uma serpente, um escorpião, a mesma autoridade que eu tenho para profetizar vida sobre você, você tem para profetizar sobre a vida de qualquer pessoa. Nessa semana aqui, orando com todo mundo, nós tivemos muitos momentos, eu acredito, sabe, momentos proféticos, onde Deus liberou a sua palavra profética sobre nós, momentos assim de mudanças mesmo, de comportamento nas nossas vidas, um virar de chaves na vida de muitos de nós. E no último dia, aqui na sexta-feira, nós estávamos com os jovens, com os adolescentes. Então eu chamei todos os adultos que eram casados aqui à frente. E aí eu estava com o óleo da unção para declararmos uma unção sobre a vida dos jovens e dos adolescentes. Então eu peguei o óleo da unção e eu coloquei um pouquinho de óleo da unção na mão de cada adulto que estava aqui, de cada casal, de cada adulto, para que nós pudéssemos declarar sobre a vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes a vontade de Deus a respeito dos dons do Espírito. E nós começamos a declarar e profetizar palavras bíblicas sobre a vida deles, para que eles pudessem cumprir, para que eles possam, melhor dizendo, cumprir o propósito de Deus.
Fui questionado por isso. Fui questionado por uma pessoa que me perguntou se de fato nós temos assim a autorização, não sendo presbíteros e pastores, de ter o óleo da unção nas mãos para colocar as mãos sobre alguém. A pessoa estava, ela não me reprovou, ela estava assim tentando entender. Sabe, amados, o que a Bíblia nos ensina? Eu disse para essa pessoa, eu faço até a questão de esclarecer isso para a igreja. A Bíblia nos ensina em Tiago que quando, amados, nós temos um enfermo na casa de Deus, esse enfermo deve ser trazido à casa de Deus e com o óleo da unção e a imposição de mão dos presbíteros, é a oração da fé. Os presbíteros oram por essa pessoa e essa pessoa é curada. Está relacionado à enfermidade de uma pessoa sendo trazida ao presbitério. Então, por causa de textos assim, por conta de textos assim, as pessoas às vezes focam que existe somente os sacerdotes dentro da casa de Deus, porque só o sacerdote pode fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas quando nós estamos declarando palavras de vida sobre a vida das pessoas, a questão era muito objetiva. O óleo da unção naquele momento que eu coloquei na mão das pessoas, dos adultos que estavam aqui, era para que nós pudéssemos declarar vida na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. É uma situação completamente diferente de você trazer um enfermo para ser abençoado através da oração da fé. Sem contar, queridos, que o óleo mesmo e a unção nem o óleo ainda cura, mesmo sendo a oração pela mão dos presbíteros. A Bíblia diz que a oração da fé, então, pelo óleo e pela unção na vida do enfermo, o enfermo é curado. Então é pela oração da fé. O que é a oração da fé? Senhor, não sou eu o presbítero, não somos nós os pais e os adultos, não são os sacerdotes da nossa época, não são as coisas que nós podemos palpar como o óleo da unção, por exemplo, mas é a oração da fé que nós depositamos em Cristo Jesus. Porque nós podemos também depositar a fé em muitas coisas, se não for em Cristo Jesus, de nada vale a nossa fé. De nada vale. A nossa fé, queridos, na verdade, ela pode estar embasada em muitas coisas, e é por isso que ela não transmite vida. Porque embora a fé que você tenha uma vida para você, ela não tem vida o suficiente para trocar o outro. Porque a vida que o outro precisa só pode ser através de Cristo Jesus, do seu Espírito. Como estão entendendo? Então, amados, falarmos de prosperidade, precisa haver uma conexão nas nossas vidas. Uma conexão de que a vida que nos habita de fato, ela é capaz também de se tornar vida na vida do outro. Nada se autossustenta por muito tempo, queridos. Todas as fundações, os fundamentos humanos, eles têm um período. Haverá um dia que ainda aquilo que tentar permanecer, 1 Pedro diz que todas as coisas, todos os elementos na terra, ardendo em chamas, se fundirão. Haverá um dia que tudo será destruído. Sabe por quê? Porque nada que foi feito pelas mãos do homem pode subsistir diante daquele que é eterno. Então, prosperidade é nós entendermos que aquilo que nós carregamos é mais do que o suficiente, do que aquilo que nós pedimos, buscamos ou pensamos. Domingo passado eu falei com a igreja um pouquinho sobre isso. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você carrega. O que nós carregamos? Nós pegamos tantos contextos a respeito da prosperidade, queridos, e a maioria das vezes nós associamos a nossa prosperidade somente às questões financeiras e somente aos momentos que estamos dando certo. Você pode estar num buraco hoje e estar prosperando, sabia disso? Porque em meio a esse buraco, Deus está fazendo coisas eternas na sua vida que Ele nunca conseguiu fazer enquanto você estava nadando na crista da onda, surfando nas maiores ondas da terra. Porque você era autossuficiente, porque você era uma pessoa insuportável, você era uma pessoa intragável, orgulhosa, metida, porque você tinha tudo. E Deus não conseguia ter acesso ao seu coração, porque quem tinha acesso ao seu coração tinha nome naquele período, chamava-se Mamon. Não é Mamão, tá, queridos? Mamão é de comer. Mamon é o Deus do dinheiro, das riquezas. Então, prosperidade nas nossas vidas não tem com a posição que você está em relação ao que você tem em recursos, mas tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Muitas vezes não transmitimos vida, amados, porque nós não entendemos o que é perseverar até que Deus opere.
É por isso que não transmitimos vidas. Quando você olha para Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, Deus vai falar da igreja primitiva, a posição da igreja primitiva, e lá no versículo 42 diz que eles perseveravam unânimes. O que eles faziam unânimes, queridos? Perseveravam unânimes. No que eles perseveravam? Na oração, no partir do pão, na comunhão, no ensino dos apóstolos. Havia uma perseverança na vida daqueles homens por causa da prosperidade que os alcançou de maneira definitiva. Que prosperidade é essa, pastor? O Espírito de Deus estava operando na vida daqueles irmãos. E eram 120 homens num cenáculo, orando, clamando. 120 pessoas, na verdade, não eram só homens, eram 120 irmãos e irmãs orando no cenáculo. E Deus os encheu com o poder do seu Espírito. Nós precisamos entender, irmãos, o que Deus está fazendo. Às vezes não transmitimos vida, porque hoje nós estamos declarando que Deus salva, liberta e cura, e você tem uma decepção durante o dia, eu encontro você à noite, você está dizendo, ó vida, ó céus. Aí eu encontro você daqui a pouco, você declara que Deus é sobre tudo e sobre todos, e daqui a pouco você tem um problema em alguma ordem das coisas que você está conduzindo, e você já está num caos de novo. E daqui a pouco eu encontro você, meu Deus, daqui a pouco eu vou chegar à conclusão que você é esquizofrênico. Não tem outra conclusão que eu possa chegar. Ou que você é bipolar. Porque não é possível, queridos. Como que nós podemos, independente da circunstância que eu e você estamos enfrentando, independente se nós estamos no melhor momento da nossa vida ou se nós estamos rastejando para poder chegar naquilo que Deus nos deu como direção, Deus segue sendo o mesmo, e a fé que nos habita é a mesma fé. A mesma fé que Paulo pregou o evangelho foi a mesma fé que ele teve para deitar a sua cabeça em cima do madeiro para ser decepado. A mesma fé que fez Pedro fazer todas as coisas que ele fez, que nós lemos na Bíblia. Andou sobre as águas, até arrancou o olho de soldado. Jesus falou, cola de novo, Pedro, você está de brincadeira? Não, Senhor, eu vou morrer no seu lugar. Não vai, Pedro, você não sabe nem o que você está falando. A mesma fé que fez Pedro como ele era, foi a mesma fé que levou Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo. Porque quando veio a sentença sobre Pedro, ele não se achou digno. É a mesma fé, queridos. Então prosperidade não tem a ver com quanto de recursos você tem nas suas mãos, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, se você de fato entende o que está carregando. Deus está mudando a nossa sorte, a nossa realidade. Nós nessa semana oramos por muitas coisas, e uma das palavras que eu sempre ouço assim em tempo de jejum e oração, sempre ouço essa palavra, queridos. É difícil uma pessoa que não cita ela. Você já deve ter ouvido ela em algum momento, avivamento. Quantos já ouviram falar sobre avivamento? Todos nós queremos avivamento, queridos, mas nunca haverá avivamento sem arrependimento. Arrependimento é a base do avivamento nas nossas vidas. Porque avivamento, ele não acontece somente na maneira que nós pensamos e entendemos, onde a igreja é revestida de poder e de sinais e de prodígios, de maravilhas. Nós pensamos que avivamento é a igreja sendo revestida de poder, porque então todas as coisas aconteciam, a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava, achamos que isso é avivamento. Avivamento não tem a ver só com isso. Avivamento tem a ver com aquilo que aconteceu dentro. Por isso as coisas que estão sendo exteriorizadas, elas são segundo o céu. É isso que é avivamento. Então a maior prosperidade que uma igreja pode ter, queridos, o maior avivamento que uma igreja pode ter é quando uma igreja é transformada por meio do arrependimento dos seus atos pecaminosos, uma vez que ela nasceu de novo. Se você nasceu de novo, e eu acredito que você nasceu de novo, as obras daquele que te trouxe vida precisam ser evidentes em você. Eu queria desafiar qualquer teólogo no mundo, que pudesse me ministrar, ou qualquer membro que pudesse me ministrar e me explicar, segundo a Bíblia, que nas provas que Jesus passou, ele deixou de fazer a vontade de Deus. Não existe, queridos. Ninguém vai conseguir comprovar isso. Jesus teve momentos de alegria, teve momentos de tristeza, teve momentos que ele estava assim no ápice do seu ministério, teve momentos de abatimento profundo. Mas em tudo Jesus sempre declarou, Pai, seja feita a tua vontade, não seja feita a minha. Não tem a ver com os momentos, amados. Prosperidade não tem a ver com os recursos. Prosperidade não tem a ver com isso.
Paulo, em alguns momentos do seu ministério, teve que voltar à profissão antiga. Ele teve que fazer redes para poder se sustentar, porque ele era um missionário que não dependia todo o tempo da igreja, porque às vezes a igreja não conseguia responder às suas necessidades, de maneira que ele tinha que voltar a fazer redes. Quantos estão entendendo? Prosperidade. Eu quero ler um texto com vocês. Quero falar um pouquinho do porquê que Deus nos prospera, amados. Qual que é o desejo de Deus em prosperar a sua noiva e o seu povo? 2 Samuel capítulo 5, verso 9. Segundo Samuel capítulo 5, verso 9. Eu vou ser bem objetivo, queridos. Prometo para você. Talvez eu divida a mensagem que eu pare e a gente fale ela em 2 momentos, porque nós vamos cear, quero orar com você. Mas eu queria que você pudesse entender esses princípios. 2 Samuel capítulo 5, verso 9 diz assim: Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor confirmara como rei em Israel e que o seu reinado estava prosperando por amor do seu povo. Deixa eu dizer para você, queridos, houve um momento na vida de Davi. Davi vem sendo trabalhado por Deus. Davi já havia recebido a unção de Samuel lá atrás, mas houve um momento que Deus de fato estabelece o reinado de Davi. É onde Davi agora já ele tem uma posição diferente de quando Saul estava perseguindo ele. Agora é estabelecido o reinado de Davi. E quando o reinado de Davi é estabelecido, no verso 12, no finalzinho, diz que Deus estabelece o reinado de Davi de maneira verdadeira, agora, absoluta, por amor do seu povo. Todas as vezes que a prosperidade alcança a sua vida e Deus estabelece você nos lugares que Ele tem estabelecido, é porque Deus tem olhado para todo o seu povo, Ele não tem olhado só para você. Deus nunca vai estabelecer você e a mim para que nós possamos estar nos lugares mais altos da terra, com os maiores recursos da terra, porque Deus simplesmente tem prazer em nos enriquecer. Se toda a riqueza que você tem angariado, toda a prosperidade que tem alcançado a sua vida, seja na sua saúde, seja no seu vigor, porque tem pessoas que são prósperas no vigor, sabia disso, queridos? Enquanto existem centenas de milhares de pessoas enfermas aí, você tem saúde para dar, vender, jogar fora, emprestar, ainda sobra. Sabia? Existem pessoas que eles são quase iguais àquela bateria Duracell. Eles têm 15 minutos de cochilo, já recarregaram a bateria. Estão num vigor violento. E você não consegue entender enquanto outras pessoas dormem 12 horas e não se recompõem. E com 20 minutos que você cochilou, você é uma pessoa nova e está pronto para trabalhar mais 24 horas sem dormir. Sabe o que é isso, querido? Saúde. De alguma forma Deus deu alguma coisa a você que outros não têm. Pessoas que conseguem virar dia e noite, trabalham, ajudam, vão em confraternização e fazem um monte de coisa. Prosperidade na saúde, amados. Então aquilo que Deus tem dado a você, como Deus deu a Davi aqui, é por amor ao povo dele. Por que será que Deus dá tanto vigor para você? Para você jogar videogame 24 horas, não sair daquela tela? Será que é para isso? Você tem essa força toda? E dorme pouco? Por que será que Deus estabeleceu você como gerente de uma multinacional? É porque Ele quer o seu nome engrandecido na terra? Por que será que Deus deu habilidades a você que outras pessoas não têm, com recursos que ninguém dá nada para aquilo quando vê, mas quando está na sua mão se torna um paraíso, quando está na sua mão se torna um império, e ninguém dava nada para aquilo? Por que será que Deus te deu essas habilidades? Davi entendeu, queridos, que a prosperidade que Deus estava colocando na mão dele tinha a ver com o seu povo, com Israel. Deus estava estabelecendo a vida daquele homem para que aquele homem pudesse ser uma bênção na terra. Às vezes, amados, nós... Segura essa aí, hein? É para você essa aí.
segura e não reparte com ninguém. Segura. Pedis e não recebeis, pois pedis mal. Eita, tem um que estava com a mão assim, encolheu o braço. Eu vi uns 2, 3 aí que estavam assim, fez assim. Sabe por quê, queridos? Pedis e não recebeis, pois pedis mal. Nós pedimos coisas para Deus, mas quando Deus sonda o nosso coração, a gente só quer enricar. A gente não quer ajudar as pessoas. Nós não queremos compartilhar com o outro. Nós não queremos ser um canal de Deus para que o povo seja abençoado e alcançado. Viram um recado aqui, né? Do Kids. Tá aí, ó. Precisando de voluntário, precisando de recursos, precisando de pessoas para ajudar na obra, na construção. E você tem tudo isso. Quando nós iniciamos esse trabalho aqui atrás, Deus me deu uma palavra. Eu compartilhei com a igreja deu risada. Deus falou assim: Anderson, todo o recurso necessário para essa obra nós já temos, já existe. E eu estou trabalhando com a administração da igreja, envolvido com a administração da igreja. Perguntei: onde está, Senhor? Ele falou: no bolso de vocês. Deus já deu, queridos. Sabe quanto que nós já gastamos aí atrás? Fora mão de obra voluntária, fora voluntária. Toda a mão de obra desse espaço aí atrás foi feita pelas mãos dos irmãos dessa casa e das irmãs dessa casa. Só de matéria-prima, gastamos 152 mil ali já. Da onde que veio? Do seu bolso. Mas sabe o que é lindo com a prosperidade que Deus dá ao seu povo? Quanto mais você tira a semente do bolso e semeia, mais semente no seu bolso vai existir. O pão foi para comer, queridos, mas a semente é para ser semeada. Então toda posição que Deus tem colocado você é porque Deus tem propósito com a prosperidade que Ele tem confiado nas suas mãos. Nós precisamos aprender a pedir: Senhor, me coloca nessa posição. Por que você quer estar nessa posição? Porque eu quero estender as mãos, Senhor, na vida da viúva, do órfão, do necessitado, daquele que não pode. Eu não quero reter a semente, Senhor. Eu quero separar a parte que é para mim comer, mas aquilo que o Senhor está me sobejando, eu quero alcançar quem precisa. Prosperidade no coração de Deus, irmão, quanto menos você tem, mais Ele te dá. Quanto mais você abre mão, mais recurso Ele envia. Quanto mais você compartilha, mais Ele multiplica. Nos céus é assim. Não existe o que falar, queridos. Não existe o que falar. Olha, eu estou com um irmão que veio ajudar eu aí na obra, esses tempos agora. E ele veio aí durante o dia da semana, porque ele estava sem serviço. Porque ele trabalha autônomo. E já fazia uns 15 dias que ele estava muito preocupado. E ele já vinha de um mês anterior ainda muito ruim. E ele falou: você quer saber, eu estou aqui, eu vou servir, meu. Vou lá ajudar o pastor. Apareceu e estava trabalhando aí na obra sozinho. Ele chegou. É melhor que sejam 2 do que 1, né? Já fiquei tudo feliz. Já tinha alguém para pegar o martelo para mim, para poder ajudar a dar umas marretadas. E aí, enquanto ele trabalhou comigo, irmãos, eu posso chamar ele aqui em cima para testemunhar. Ele recebeu 4 ligações de 4 empresas para prestar serviços. E uma dessas empresas gostou tanto do serviço dele, ele é autônomo, que ele vai prestar lá serviço mensal, uma multinacional. Ele falou assim: pastor, eu não entendo. Eu falei: eu entendo, filho. É assim que funciona o reino. É assim que funciona o reino. E ele atendia as ligações assim na minha frente, parecia o príncipe da Inglaterra. Enchia o peito assim, falava: mais um, pastor. Eu falei: vai vir mais. Sabe por quê? Esta semana em terra boa. Nós precisamos aprender, queridos. A prosperidade é para semente. A prosperidade é para colocarmos na terra. É para compartilharmos. Eu lembro do tempo que eu era muquinha, queridos, assim, em alguns aspectos, sabe? Eu tinha umas camisetas, uns negócios lá, a Giovana falava: amor, vou dar tudo isso aí. Eu falava: se pôr a mão vai cair os dedos. Não põe a mão nas minhas coisas. Eu que sei o que pode dar, sem nada, queridos, eu que sei o que pode dar. Ela falava: não, amor, eu vou dar uma faxina. Que eu falava: amor, não mexe nas minhas coisas, que isso aí eu uso. Aí ela falava: você usa essa? Eu falava: eu uso, pra quê? Eu falava: ela falava: mas eu nunca vejo. Aí eu fui entendendo, queridos, começava a guardar um monte de coisa que eu nem usava mais. Tem coisa que você tem lá no seu guarda-roupa, quando você vai pôr, você não entra dentro. É porque quando você era assim, ó. Você já está assim, ó.
E você está lá com esse negócio guardado, irmão. E a gente aqui indo visitar os moradores de rua toda semana, e eles falando, não tem uma camiseta para mim? Vocês estão trazendo lanche, mas eu precisava de uma camiseta, não tem um tênis para mim? Eles falam. Pergunta para os irmãos aí, não é, Márcia? Ele falou, lanche todo mundo traz, eu estou precisando de roupa. E está tudo dentro do seu guarda-roupa lá, o que eles estão precisando. Semente. Comecei a limpar, filho. Falei, Gi, chega o estralo, amor, deixa Deus te usar. Abri meu guarda-roupa assim, eu nunca soube que meu guarda-roupa era tão grande, irmãos. Abri assim, parecia que eu estava abrindo a porta da casinha da Dona Jacinta para entrar dentro. Não tinha nada assim, só aquele vazio assim. Deus começou a encher de novo. Aí eu falei, amor, esse negócio aí funcionou, manda embora. Aí ela manda tudo embora e Deus enche de novo. E é só coisa de marca, viu, filho? Aqui, ó, Polo Play, esse aqui, ó. Não desmerecendo, mas eu usava só a segunda estação, né? Vamos chamar assim para não ficar ruim, né? Só a segunda estação. Deus está nisso, filho. Deus quer te colocar na posição de novo. Ele só precisa entender o seu coração. Ele só precisa observar e encontrar a realidade de que aquilo que você tem, você não quer só para você. Eu vejo pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, elas são prósperas, mas elas mendigam. Sabe por que elas mendigam? Porque elas se habituaram, se acostumaram a colocar numa posição de vítima. Deus conhece quem é vítima e quem não é. Não precisa mendigar. Então, avançando, prosperidade, queridos, tem a ver também, não só em relação ao amor ao povo de Deus, mas você discernir para que Deus está te levantando. Parece que João capítulo 13 nos responde um pouquinho disso. João capítulo 13 nos ensina assim, ó, lá no versículo 1, se você não quiser abrir, mas eu vou ler para você aqui, ó. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Prosperidade também tem a ver com isso, queridos. O amor que Deus te deu e te confiou é para que você possa amar os outros até o fim. Às vezes nós achamos que o amor que Deus nos deu e nos alcançou é só para que nós tenhamos uma boa vida e para que nós possamos então nos deleitar nos braços do Pai. Deus não deu um amor para você simplesmente para você se tornar um filho predileto ou mimado. Ele te deu o amor para ser compartilhado. Há uma frase antiga, amados, que diz assim, olha, amor não demonstrado, não compartilhado é amor não recebido. O marido vive falando para a esposa, né, eu te amo, ama, lava a louça para mim, miserável. Ah, eu te amo, me ajuda a limpar a casa então. Ah, eu te amo, me ajuda a cuidar dos filhos então, você me ama. Porque você diz que me ama, mas você não compartilha desse amor. Só fica aqui esse blá, blá, blá aí pra cima de mim. Vocês acham que as mulheres são bobas, né, irmãos? Você acha que elas nasceram ontem, né? É, queridos. Ô pastor, eu te amo, tamo junto. Tô vendo que tamo junto. Tenho visto você na obra aí toda semana. Tamo junto que é uma beleza. Pensa, não tamo junto. E ainda manda tudo com letra maiúscula, assim, as iniciais, TMJ. Glória a Deus. Desculpa, viu, irmão? Só acho que foi um desabafo. Foi um negócio meio... Deus está curando, Deus está curando. Deus cura e cura aqui também, amém? Tá bom? Diz o verso 2 aí desse texto de João 13: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas. E o diabo já havia introduzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Outra coisa, queridos, prosperidade é ser uma pessoa resolvida. Existem pessoas que não têm maturidade para prosperar, sabia? Eles não têm maturidade para prosperar.
Porque é assim, ó, basta eles subirem um degrau dessa altura aqui, ó, do primeiro degrau, você já não consegue mais conversar com eles por causa do orgulho e da soberba. É você dar um título. Eu vou lidando com os relacionamentos assim nos ministérios da igreja, música, diaconia, kids, eu vou lidando com os relacionamentos, célula. É você dar o título, irmãos. A pessoa era um doce, aí você diz assim, ó, agora você é um líder de célula, irmão. A igreja está te reconhecendo como líder de célula. O irmão vira um nojo. Um nojo. Palavra forte, né? Sabe o que é palavra forte? Porque sois mornos, estou para vomitá-los da minha boca. Sabe o que é um morno, queridos? Nós achamos às vezes um processo inverso. Você acha que uma pessoa morna é a pessoa que estava fria, aí você coloca para esquentar e a água vai ficando quente até ficar morna? Não. Morno é aquilo que estava quente, mas de repente foi esfriando e agora está morno. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito e entender o que é prosperidade, queridos. Às vezes por causa de um título nós não temos maturidade de servir os outros, porque o título nos alcançou. É melhor então que você não tivesse o título, porque você vinha fazendo tão bem. Aí a impressão que se dá é que você só vinha fazendo para ter o título. Agora o título é a recompensa de tudo, não dá mais para servir os irmãos. Porque agora você não serve mais os irmãos, agora você manda nos irmãos, só porque o título te alcançou. Mas antes do título você não mandava, você servia. Mas agora com o título você manda. Eu mando. Não podemos ser assim, irmãos, nós precisamos ter maturidade. Jesus já sabia que seria traído por Judas, mas pega uma toalha e uma bacia com água e vai servi-lo. Jesus sabia quem era, está dizendo o texto. Ele sabia quem era, e por saber quem era, ele entendeu que a prosperidade daquilo que Deus tinha para ele estava ligado naquilo que Deus sabia quem ele era e como ele iria conduzir tudo. Precisamos ser fiel no pouco se desejamos a prosperidade. A Bíblia diz que Deus confiou alguns talentos nas mãos de alguns servos, e um dos servos não foi fiel no pouco que recebeu. Deus não pôde colocá-lo sobre o muito. Pastor, eu quero. Quer mesmo? Por que será, queridos, que Davi foi colocado como rei? Porque Davi foi fiel a seu pai dentro de casa, cuidando das suas ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas de Jessé quando ele foi chamado. Por que José foi colocado como governador do Egito? Porque José honrava o seu pai e a sua mãe. Ele honrava os seus irmãos que o traiu. Ele honrou a Potifar. Ele honrou as pessoas dentro de uma cela, de uma cadeia. Ele honrava, queridos. Então Deus pega José e coloca ele como governador do Egito. Nós precisamos entender isso. Se nós desejamos a prosperidade, todas as áreas do nosso coração precisam estar bem resolvidas, para que Ele possa nos colocar sobre o muito. Porque senão nós vamos tropeçar no muito, queridos. Nós vamos tropeçar no muito. Será que vamos, pastor? Eu não, eu sou humilde. Diz que humildade é reconhecer quem é, né? Então talvez você seja mesmo. Mas vamos lá. Será que nós não tropeçamos? Algumas pessoas aqui, não todas, mas algumas pessoas aqui já passaram por muitas privações durante a vida. Momentos difíceis. Que quando você sentava para tomar um café da manhã ou almoçar, e você já tinha tido esse encontro com Deus, você de fato fazia uma oração genuína por aquela refeição. Sabe por que você fazia uma oração genuína? Porque de fato aquela refeição tinha um valor enorme para você. Você tinha consciência de que se não fosse Deus, o milagre, o favor de Deus, aquela refeição não estaria na sua mesa. Então você orava, querido. Você orava para ir trabalhar, porque você tinha consciência plena de que foi Deus que abriu aquela porta para você, e você era uma pessoa eternamente agradecida a Ele. Mas você foi galgando posições e foi sendo elevado a algumas posições que hoje a comida na sua mesa é algo normal. Você nunca mais teve falta. É por isso que você não valoriza mais. Então, quando você senta para almoçar, você fala assim: Senhor, tu sabes, vale que eu orei ontem. É assim que nós fazemos. Se é que você ainda ora para almoçar, né, irmão? Para agradecer pelo alimento, né?
Se é que você ainda ora para agradecer pelo seu jantar. Sabe por quê, queridos? Porque hoje nós comemos caviar. A picanha está na nossa mesa, o contrafilé está na nossa churrasqueira. Então para que você vai ficar orando para agradecer se você tem condição de comprar? Então quando você tem condição de comprar, o seu Deus não é mais o Deus de Israel. Porque agora o seu Deus é o dinheiro, porque você tem condições, por isso você não precisa agradecer. Porque você não consegue mais entender o princípio da sua prosperidade. Não consegue mais entender o princípio da sua prosperidade. Sabe por que você está tendo problema no casamento? Porque você hoje se vê uma pessoa muito melhor do que o que você era e você se acha merecedor dessa pessoa que você tem. Você já não consegue mais entender que essa pessoa foi Deus quem te deu. Nossa, tem uns que envergaram assim, porque tem uns que o casamento é meio desalinhado, né? Fala, rapaz, Deus que colocou isso aqui, pastor, é para te melhorar. É para te melhorar que Ele colocou. É isso aí mesmo, Ele que te deu. Ele sabia a essência que você era. E Ele precisava trabalhar com você, então Ele te presenteou. E você não consegue mais reconhecer e agradecer pelos filhos que você tem, pelo cônjuge que você tem. Não agradecemos mais, amados, porque não entendemos o que é prosperidade. Não entendemos, não somos gratos. E eu finalizo com você sobre simplicidade. Precisamos ser simples. Se desejamos a prosperidade de Deus, nós precisamos de simplicidade. Se um dia enriqueceres, não coloque o seu coração nas riquezas, pois o coração nela está a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Perdemos a simplicidade, queridos, quando temos condições. Não somos mais acessíveis como éramos, não somos mais quebrantados como éramos, não usamos mais de simplicidade com aqueles que não têm a mesma altura que nós temos. O fato de você ter melhorado seu vocabulário não significa que você não pode conversar com um mendigo, não significa que você não pode mais se relacionar com aquele que menos tem. Ah, pastor, mas eu não perdi o relacionamento com essas pessoas. Será? Qual foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa para comer que não pode te oferecer nada? Todas as confraternizações que nós fazemos só entre os iguais? Que dia que você colocou um pobre para comer dentro da sua casa? Você quer chamar os irmãos que compram contra filé, né? Você quer comer carne boa, né? Nós pecamos, queridos, nisso. Nós pecamos nisso. Nós precisamos voltar a sentar as pessoas simples na mesa das nossas casas e dizer para elas: filha, come aí até sua barriga explodir. Nossa, pastor, desse aqui faz tempo que eu não via, hein? Se é que vi um dia, né? Então tá vendo agora, filho. Deleita-te. Fazemos café, queridos. Fazemos uma série de coisas e só chamamos pessoas da elite, ou minimamente iguais a nós, nunca menor que nós. E aí nós temos um outro problema, que aqueles que são menores do que eu, por exemplo, olha para mim e fala assim: o pastor não me chama, né? O pastor só anda com a elite, né? Ou aqueles que são menor do que você olham para você e falam assim: esses caras aí só andam com o pastor, só andam com a elite. Mas você não entende também que você não deveria olhar só para cima, para aqueles que não te chamam. Você também deveria chamar alguém que está abaixo de você. Não existe ninguém que seja tão rico nesse mundo que não precise de algo, e não existe ninguém tão pobre que não possa dar algo a alguém. Eu já conversei várias vezes com moradores de rua, queridos, que estão na rua há dezenas de anos. Se você vê o que eu aprendi com esses homens em relação à cultura, eles não têm dinheiro para me dar. Eles não têm nada, mas o que eles têm de experiência de vida e de cultura para transmitir é impressionante. Porque eles passaram coisas que eu nunca passei, eu nunca morei na rua. Então não existe ninguém que não tenha nada que não possa oferecer ao outro. Não existe uma pessoa tão pobre assim. Prosperidade, precisamos ser simples, andar com os simples, comer com os simples, ajudar os simples, estar com os simples. Nós precisamos, amados. Nós precisamos parar de olhar para as pessoas segundo a nossa própria visão e os nossos julgamentos.
Senhor, a mulher aqui é adúltera, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Eu digo para você, não julgue ela assim, segundo os seus olhos, porque se você julgar segundo os seus olhos, você vai ter problema. Você precisa olhar segundo a ótica de Deus. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todos nós pecamos nisso, queridos, independente da tua prosperidade, independente da tua condição, todos nós pecamos nisso. Então não devo te julgar, você não deve me julgar. Nós devemos julgar-nos a si mesmo. É por isso que eu estou trazendo uma mensagem de Deus para nós. Você precisa olhar para dentro de você, eu estou olhando para dentro de mim. Hoje mesmo eu marquei um almoço na minha casa com alguns irmãos que eu queria conversar, só elite. Só elite, estou sendo sincero. A carne mais ruim que vai ter lá, eu acho que eu corto com as costas da faca. Estou me julgando, queridos. Fui montar essa palavra, Deus me quebrou no meio. Me quebrou no meio, queridos. Irmãos, os pobres nós nem sempre teremos, entende? Nós não estamos aqui querendo erradicar a pobreza por causa de uma atitude religiosa, não é nada disso. Nós sempre teremos os pobres. É o que eu estou querendo dizer, o que Jesus confronta na vida dos fariseus. Por que vocês dão dízimo até das hortaliças que são tão pequenininhas? Comim, coentro, hortelã, mas vocês desprezam outras coisas. Eu estou querendo fazer uma autorreflexão e nesse dia, nessa manhã eu estou fazendo com vocês. E estou fazendo uma autorreflexão enquanto eu estou pregando, queridos, e estou abrindo meu coração plenamente para vocês. Para dizer que eu tenho andado com muitos pequeninos, mas faz muito tempo que os pobres não comem na minha mesa. Muito tempo. Entende? Por quê? Não tem problema eu comer com os ricos. Eu só não posso desprezar o pobre de continuar comendo na minha mesa. Então se eu convidar alguns de vocês algum dia, não vai se sentir pobre, hein, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Porque daí você me complica. Entendeu, irmãos? Estou fazendo uma avaliação do nosso cristianismo, amados. Hoje é dia de ceia. Nós precisamos enfrentar as guerras e as batalhas que Deus nos mostra no nosso interior. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem é o autor, mas a frase diz assim, ó, é muito melhor uma guerra santa que uma paz pagã. Deve ser dos vikings. Essa frase. Ragnar, Lord Brooke. É melhor uma guerra santa do que uma paz pagã. Nós precisamos entender isso. O que é guerra santa? É confrontarmos o nosso interior, queridos. Isso é guerra santa. É confrontarmos a miséria que está em nós, para que a gente possa viver a verdadeira espiritualidade, a verdadeira prosperidade em Deus. A verdadeira prosperidade, amados, é que nós possamos arrancar de nós aquilo que Deus reprova e permitir que o Espírito Santo faça uma faxina em nós. Ministério de música, por favor. Atrasei, né? Oh, Deus. Queria falar sobre generosidade com vocês. Eu tenho uns pontos ainda aqui que eu fui pulando. Não queria pular a generosidade, já pulei tantos outros. Enquanto ele se posiciona, eu vou falar rapidinho. Vou dar uma pincelada, tá, queridos? Deus promete que Isaac seria a descendência de Israel. Abraão, olha, da tua descendência, tal, virá Davi. E de Davi virá o Messias. Ok? Tudo certo? Estamos combinados, Abraão? Tá tudo certo? Tudo bem, Abraão, Isaac está aí. Vamos preparar uma esposa para ele. Aí então Abraão chama um dos seus servos e diz para ele o seguinte, falou, olha, vai lá e prepara, Eliezer, uma moça dentre a nossa família, para não misturar os clãs. Prepara uma moça aí para o meu filho. Busca lá uma moça para casar com Isaac. E quando Eliezer está saindo da presença de Abraão, ele faz uma oração para Deus. E ele diz assim para Deus, Deus, que o Senhor esteja nessa minha jornada, nessa minha viagem. E quando eu chegar onde eu tenho que ir, que o Senhor possa preparar a noiva do meu Senhor Isaac. Que seja o Senhor preparando e não eu. Então quando Eliezer chega, ele faz uma aliança com Deus. Ele falou, Senhor, eu vou parar para tomar água nesse poço. E quando eu estiver tomando água, prepara a moça certa, que ela possa dar água não somente a mim, mas para os meus camelos também.
E aí chega Rebeca, queridos. E Rebeca pergunta para ele se ele estava com sede, e ele disse que estava. Aí quando Rebeca olha para ele e fala, olha, então eu vou dar água para o senhor. Aí dá água para ele. Quando dá água para ele ainda está tomando água, ela fala, vou dar água para os seus camelos também. É a resposta. Mas ele estava com 10 camelos, queridos. Sabe quantos litros de água toma um camelo? Quantos? 70, cada camelo. Vou dar. A menina passou o dia carregando água, filho. Tirando água do poço com a cordinha. O que eu vejo, queridos? Generosidade é isso. Eu não sirvo só você, mas eu sirvo tudo aquilo que você tem, tudo que está à sua volta. Agora, sabe o que Deus faz com pessoas que são generosas quando elas prosperam? Elas prosperam em meio à sua generosidade, sem saber que estão servindo a Deus. Rebeca jamais tinha consciência do que ela estava fazendo. Ela simplesmente estava fazendo o que estava na essência dela. Vou servir a ti, vou servir aos seus animais. Vou servir você, Murilo, e toda a sua família, todos os seus. Vou servir vocês. Vou servir todos. Porque enquanto ela estava dando água para aqueles camelos, mal sabia ela que aqueles camelos já estavam se tornando dela. Aqueles camelos, 10 camelos estavam carregados de ouro, prata, e muitos óleos, e muitas coisas refinadas, e muitos alimentos. Prosperidade, queridos. A prosperidade na vida de uma pessoa está enquanto ela é generosa, por aquilo que Deus está levantando ela para ser e fazer. Então sirva, queridos, sem desejar nada em troca, porque enquanto você está servindo, sem desejar coisas em troca, Deus está multiplicando a prosperidade que Ele tem para a sua vida, porque é assim que Deus faz. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, digam amém.